dia, família quadrangular. Não sai daí. Está começando o nosso IECast, o nosso podcast que vai continuar trazendo para vocês, nessa manhã de domingo, uma palavra dos céus. Nós estamos aqui hoje com um convidado super especial, que é o Rian de Araújo. O Rian agora mesmo vai bater um papo com a gente, vai conversar com a gente sobre o testemunho dele, sobre a história dele. E eu conto com você para acompanhar tudo. Nós estaremos ao vivo no YouTube, no Instagram e no Facebook. Olha quem chegou aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Acabou de sair lá do palco, veio prestigiar a nossa IECast aqui. Deus abençoe vocês, bem-vindo à melhor semana da tua vida em nome de Jesus. Amém. Deus, amém. Que honra a sua presença aqui, pastor. Gente, então continuando depois dessa bênção aqui do pastor, glória a Deus. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram e no Facebook. Continue com a gente aí hoje. Até o meio-dia tem programação especial aqui para vocês. Estamos aqui com o Rian. Rian, dá um bom dia pra galera, pra gente começar o nosso papo. Bom dia, todo mundo que está nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter aqui vocês conosco. Creio que Deus preparou esse momento para continuar trazendo uma palavra do céu para nossa vida aqui. Creio que Deus vai falar muito conosco nessa manhã aqui, em nome de Jesus. É isso mesmo. Rian, 31 anos. Contextualiza um pouquinho para quem está nos assistindo. Quem é o Rian, mas mais importante ainda, quem era o Rian antes de Jesus, antes da sua conversão? O Rian era uma pessoa muito ignorante. O Rian era uma pessoa que estava perdida, literalmente. O Rian era uma pessoa que esteve no fundo do poço. Era uma pessoa que teve uma oportunidade de viver uma virada de chave na vida dele. Rian, e como foi essa sua história de antes? Eu sei que tem uma história de sofrimento, né, que você já compartilhou comigo lá no GR, a gente conversa muito. Você estava, né, perdido no mundo. Como é que foi essa virada de chave na sua vida? O que aconteceu, né, para você entender que Jesus era seu Salvador? Foi assim, a minha mãe, após a separação dos meus pais, ela veio de uma outra religião. E ela conheceu o cristianismo. Ela é cristã. E ela começou a me chamar para a igreja e foi a época que, após a separação dos meus pais, eu caí no mundo das drogas. Eu perdi a presença de um pai dentro de uma casa, que falava, chega em casa meia-noite. Se eu chegasse meia-noite e eu tinha que dormir na rua. Então era muito assim, na risca, na reta. E quando meu pai saiu de casa, eu fiquei meio que solto na larga. E onde eu conheci essa falsa ilusão das coisas fáceis, que é as drogas. A minha mãe me chamando para ir para a igreja e eu não ia. Até que um certo dia eu fui quebrando essa resistência e resolvi ir com ela. E sentei numa igreja muito fervorosa, pentecostal, e eu ria de tudo, zombava de tudo. Eu tinha uma irmã que falava aleluias e puxava o S demais. E eu falava, nossa, o que eu tô fazendo aqui? KKK, e ria. E sentei no último banco da igreja. Mas naquele momento eu senti algo dentro do meu coração que eu não sabia explicar. Eu fiquei que eu parecia que eu não estava ali. E naquela hora eu comecei a chorar. Mas eu não sabia o motivo. Mas eu comecei a chorar. Começou o culto, aquela pregação, e aquele pastor pregando. E após, no meio, quase pro final do culto, o pastor teve uma visão sobre a minha vida, aonde tinha uma mão estendida, tipo com um caixão, uma cova, uma mão estendida, me segurando, tipo querendo me arrastar para aquilo ali. Mas da contraparte tinha muita luz atrás de mim, com outra mão que era muito maior, me alcançando. E naquela noite ele disse para mim, Deus está te dando um livramento de morte. E ele não sabia da minha história.
Eu falei, meu Deus, primeiro dia que eu piso aqui, esse homem não sabe nada da minha vida. Como que ele tá falando uma coisa dessa? Eu fui para minha casa. O começo de tudo foi isso. Foi esse convite da minha mãe. E foi eu ter ido nesse culto. Creio que foi o primeiro dia que eu quebrei o meu orgulho. Que eu deixei o meu achismo de lado e disse sim para aquele convite. Que não era minha mãe que estava fazendo isso em Jesus. E nesse momento, naquela época, Rian, o que você via, assim, o principal desafio que você enfrentou naquele início, né? Que você saiu daquele culto, e aí? E aí, que foi só um momento. A gente tem que estar disposto a quebrantar o nosso coração e viver realmente aquilo que Deus tem para nós. Quando Deus tem uma palavra, quando Deus tem um propósito na nossa vida, não adianta a gente tentar pelas nossas forças, porque é Deus que nos escolhe. É Ele que nos chama. Mas eu saí de lá convicto que Deus tinha falado, usado aquele homem para falar comigo, mas continuava sendo um bando de doido, que eu nunca iria viver isso, nunca seria um crente, um cristão, e que eu ia continuar vivendo a mesma vida, porque dava para mim continuar indo na igreja e vivendo a mesma vida que eu vivia. Meu pensamento era esse, eu vou voltar. Minha mãe mesmo perguntou, você vai voltar, filha, no próximo culto? Eu falei, vou, mãe. Mas ao mesmo tempo, tanto é que nesse dia, não sei se eu já começo o meu testemunho, nesse dia... Já começou, já está entregando tudo. Nesse dia, eu aprendi a traficar. Eu aprendi a fazer cocaína aos meus 16 para 17 anos de idade, após a separação dos meus pais. E nesse mesmo dia desse culto, eu estava com 5 gramas de cocaína dentro de uma Bíblia. Então eu fui para o culto, eu estava com essas 5 gramas de cocaína dentro de uma Bíblia, e saí do culto, e já saí, e já fui para uma praça, que era um local de comercialização de entorpecente. Só que chegando lá, nessa praça, eu já fui abordado por uma viatura. E meu vulgo na época era de menor. Parado, mão na cabeça. E eu falei, nossa senhor, tô vindo da igreja. Que igreja de menor? Que história é essa? Eu falei, é verdade, eu tô vindo da igreja. Já me deu a vistoria e tal. E na hora que o outro policial foi pegar a minha Bíblia para abrir, que é onde estava a droga, o entorpecente, o outro falou assim, não precisa abrir o zíper da Bíblia, pode deixar ela embora. Naquela hora foi um livramento de Deus. Naquela hora eu já comecei a entender a palavra que o pastor tinha ministrado lá na igreja. Que ele tinha um propósito na minha vida, que aquele caminho que eu estava vivendo não era para mim, que tinha coisas novas e queria que eu me tornasse um novo homem, uma nova pessoa. Tudo começou aí. É mais uma história assim, né, que Deus escolhe o improvável, né? Você não estava preparado, você não estava disposto, você estava perdido no mundo e Deus foi lá e te resgatou. Rian, hoje você é um homem mais maduro. Isso aconteceu tem quantos anos? Tem 14 anos que isso 14 anos. aconteceu. Então, vamos imaginar aí. Você tinha quantos anos na época? 17. 17 anos. O Rian de hoje, se encontrasse o Rian de 17 anos, ou um jovem, que conselho você daria para esse jovem hoje? O que você falaria para esse jovem que você não ouviu lá atrás, que você não teve a oportunidade, né, de receber um conselho de uma pessoa, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de um amigo, que talvez enxergava em você a situação que você estava, mas não ouviu uma palavra de alguém? E se você tivesse a oportunidade hoje de dar uma palavra para esse jovem de 17 anos, o que você falaria para ele? Tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que não presta é bom, só que gera uma consequência. O que me fez mudar foi me enxergar lá no futuro. Foi me enxergar que através da minha vida eu poderia dar vida a outras pessoas. O meu sonho é ter minha família. O meu sonho é ter minha esposa, os meus filhos. E eu falava, cara, que exemplo eu vou dar para os meus filhos? De um Rian trabalhador, de um Rian honesto, de um homem de Deus, ou de um cara que destrói famílias, de um cara que rouba, de um cara que mente, de um cara que é desonesto,
de um cara que ganha tudo fácil. Que exemplo eu vou dar para minha esposa? Então, o sofrimento também da minha mãe foi primordial também na minha transformação. Ver a pessoa que mais me ama, que me deu a vida, ver o sofrimento dela. Sofrer pela separação dos meus pais. Sofrer pela separação dela. Sofrer por aquele momento que eu estava vivendo e ela chorar. E ela não podia fazer nada, a não ser orar. Já para contextualizar para o pessoal de casa entender o meu testemunho desde o começo. Após a separação dos meus pais, dos 16 para 17 anos, eu conheci as drogas, que foi, no início, a sensação de ganhar um dinheiro fácil, porque eu sou filho de pedreiro, quem é pedreiro sabe que é um serviço árduo, um serviço pesado, trabalhar no sol, e eu desde pequeno eu fui para a obra, porque eu fui expulso de 3 escolas, a primeira com 11 anos de idade. Então meu pai falou, você não quer trabalhar? Então você não quer estudar? Então você vai trabalhar. Comecei a trabalhar cedo. Porém, após a separação dos meus pais, eu comecei a afastar das boas amizades e envolver com as amizades ruins. E o abismo, o diabo, ele nunca te dá a rasteira de uma vez. É devagar. Ele nunca te dá algo aqui, ó, um prato que seja ruim. Ele nunca coloca algo diante dos seus olhos que vai destruir a sua vida, que não seja agradável. Ele vai te dando as munições, né? Sim. As oportunidades. As oportunidades. Mais fácil, tá? Então, eu entrei no mundo do tráfico, comecei a aprendi a fazer cocaína, comecei a traficar. Numa cidade de 20 mil habitantes que eu vim, muito pequena, aqui no interior de Minas Gerais, chama Santa Vitória, muito próximo a Ituiutaba. Eu vim dessa cidade pequena, só que a cada vez que eu tava naquilo ali, foi criando uma ilusão dentro de mim de poder. Que quanto mais eu tinha, mais eu queria. Porém, eu não estava enxergando que eu não estava saindo do lugar. E ao mesmo tempo eu fui afundando. Ah, Rian, você usava drogas? No começo não. No começo eu fazia cocaína para vender. Porém, depois eu comecei a usar maconha. Da maconha, tem muitas pessoas que hoje em dia eu vejo falar, mas eu uso só maconha, eu fico só nisso e tal. Cara, às vezes hoje você consegue estar assim. Mas porém, às vezes, numa decepção da vida, ou através de alguma amizade, de algum relacionamento, de alguma pessoa que quer te afastar daquilo, dos seus bons princípios, você pode avançar para um nível pior. Eu da maconha, eu comecei a cheirar a própria droga que eu fazia, que é a cocaína. Da cocaína, para me fazer ela, eu usava a pasta base. Eu usava a pedra de crack quando tinha a pasta base. E eu já comecei a usar o crack. Eu usava o crack, que é uma das piores drogas hoje em dia, que escraviza as pessoas. Então eu fui chegando a um nível mais baixo que poderia ser. Eu fui chegando literalmente no fundo do poço. Mas só que sobre a minha vida existia uma palavra de salvação. Deus não queria, aquilo ali não dizia que aquilo ali seria o meu fim. Então, um certo dia, eu estava num lugar que eu tinha feito um pouco de droga. E naquele momento eu tinha usado muita cocaína e muita maconha. E os meus colegas que diziam amigos, que quando você pode proporcionar tudo, você está rodeado de amigos. Estava numa sala jogando videogame, rindo, viajando. E eu saí daquela sala e fui para um banheiro e comecei a passar muito mal. Ali eu tive o meu primeiro começo de uma overdose, aonde cada vez que eu puxava o ar, ia faltando, não sentia fôlego. E naquela hora veio uma voz dentro de mim, não é o seu fim, não é o seu fim. Glória a Deus. E como se viesse um sopro nos meus pulmões, eu comecei a tossir, cada vez que eu tossia, os meus pulmões foram enchendo de ar. E aquilo ali foi o meu primeiro livramento de morte. Era Deus me mostrando que aquela vida não era para mim. Pai, a minha irmã já morava aqui na cidade de Uberaba. E um certo dia, do nada, ela foi lá na minha cidade visitar. A minha mãe me visitar. E ela fez um convite para mim vir passear em Uberaba. Na verdade, foi passear. E eu, não, irmão, tô muito bem aqui, mas eu tava no fundo do poço. Gente, eu só não roubei da minha mãe. Eu só não vendi as minhas roupas do corpo. Mas eu acabei com tudo que eu tinha pelas drogas. Tudo. A sensação de poder que eu tinha no começo, que era ganhar um dinheiro fácil. Sensação que eu tinha poder de ter a mulher mais linda do meu lado, viver os momentos, os prazeres da carne. Aquele momento ali, ó,
foi tudo por água abaixo. O diabo, cada vez que eu dava um passo, ele me escravizava mais. Eu ia afundando mais. E minha irmã me convidou. Vamos para Uberaba ficar uns dias comigo? Eu disse sim. Mas eu mal sabia que era o início de uma transformação, de uma virada de chave, onde Deus ia usar esse simples passeio para uma nova história. Esse momento que você veio para Uberaba, que foi realmente a grande virada. Foi porque eu cheguei aqui em Uberaba, vim com a malinha de roupa, e com 3 dias que eu estava aqui num classificado, antigamente você procurava os trabalhos em Uberaba num classificado, você via muito no jornal. E com 3 dias que eu estava aqui, apareceu uma oportunidade de emprego numa casa de material de construção, das mais antigas de Uberaba, chama Casas do Babá. E minha irmã falou, arrumei um trabalho para você. Eu falei, irmã, mas como assim? Eu vim passear. Não, mas você vai trabalhar, você vai ficar um tempinho aqui comigo, vai ser bom para você. E eu cheguei lá diante da entrevista de emprego. Eu tava da grossura de um cabo da vassoura, pessoal. Magrinho, desnutrido. Ninguém dava nada por mim. Mas só que sobre a minha vida tinha uma palavra. E aquele rapaz falou assim, mas como você quer trabalhar? A vaga é para carga e descargo, você tá muito fraco. Não, você é magrinho e tal, você vai aguentar o serviço. Eu falei assim, por favor, me dá uma oportunidade. Porque eu sempre fui muito trabalhador, comecei cedo, eu aguento o trabalho. Enfim, nesse trabalho onde eu fiquei, com 7 meses que eu estava na empresa, inteirei 18 anos. E tirei minha habilitação, dei entrada na minha habilitação. Passei de primeira, paguei com o meu dinheiro, foi muito gratificante. Com 1 ano e 2 meses de empresa, comprei minha primeira moto, uma Fanzinha 2008, por R$ 2.500. E foi muito gratificante. E eu falei, cara, como que antes eu ganhava um dinheiro fácil, R$ 2.500 eu ganhava no final de semana, mal eu tinha uma bicicleta para andar. Eu tinha tudo, mas na verdade eu não tinha nada. E hoje, trabalhando honestamente, eu conquistei isso. Mas muito antes disso, assim que eu coloquei os pés na cidade de Uberaba, minha irmã já era cristã. E eu comecei a congregar na igreja que ela ia, a Igreja Batista, aqui no centro de Uberaba. Só que o diabo, muito furioso, não queria minha transformação. Cada vez que eu pisava naquele lugar, como se eu ficasse muito revoltado. Tudo era ruim, tudo me incomodava. A palavra do pastor era ruim, as pessoas do lado eram ruins, o louvor não prestava. Era uma vontade, eu ficava desinquieto, muita vontade de ir embora para casa. Tinha vez que eu saía correndo da igreja. Você não ficava confortável naquele lugar. Alguma coisa te incomodava sempre. Sim. Algo me incomodava. Tinha vezes que eu saía da igreja xingando. Que as palavras, que os nomes, piores nomes, se eu puder, correndo e ir embora para minha casa, porque eu não suportava aquele lugar. Só que eu comecei a resistir ao diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu comecei a resistir ao diabo. E a presença de Deus foi transformando meu coração. Tudo aquilo que eu achava, todo orgulho, todo preconceito com uma religião, eu fui deixando de lado. E me propus a fazer o que realmente, se Deus tem poder para me transformar, se Deus tem poder, a palavra que era pregada, que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus liberta, eu quero ser liberto por Jesus. Então vou dar um passo de fé. Eu não vou pensar que igreja é lugar de dar dinheiro para pastor. Eu não vou pensar que um dos piores preconceitos que as pessoas pensam hoje em dia. Eu não vou pensar que a igreja é um bando de doido. Eu não vou pensar que a igreja é um lugar de idolatria. Eu vou pensar que a igreja, em primeiro lugar, vem Jesus, vem Deus em primeiro lugar. Que Deus não é um Deus que não está no fundo de uma religião. Deus é algo que vem em primeiro lugar. E eu vou dizer sim. E foi onde tudo começou. Então comecei o meu processo. Foi buscando. Nesse período que você foi batizado? Sim, foi nesse período, bem lembrado. Com os 17 anos de idade, eu senti um desejo no meu coração. Nesse tempo, assim, eu quero contextualizar o seguinte. Nesse período que você estava negando que você estava se sentindo inquieto, que você decidiu batizar, ou foi depois que você... Foi assim, foi tudo muito rápido. Eu mudei para Uberaba, Deus abriu a porta de emprego, comecei a congregar com a minha irmã nesta igreja, e aonde um testemunho de um pregador, se chamava Jorge Miranda, hoje ele é falecido, ele era ex-homossexual, ele teve o seu casamento, a sua vida transformada,
e aonde que ele fez um apelo um dia no Veracruz, onde o primeiro passo foi eu aceitar Jesus na minha vida. Aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, que é o primeiro passo. Então, depois desse aceite de Jesus, de saber que ele, a partir daquele dia, ele estava no controle da minha vida, da minha história, aonde teve uma preparação para um batismo, o próximo batismo que ia ter lá na igreja, e onde eu senti um desejo muito forte no meu coração de batizar. Falei, agora o novo Rian vai ser um novo Rian, uma nova história. O velho Rian já não existe mais. Aproveitar que você entrou nesse tema do batismo, dia 21/4 vai ser o dia do batismo aqui na nossa igreja. Né? Vai ser nos cultos das 10h30 e das 19 horas. Várias pessoas já tomaram essa decisão. Né? Muitos já se inscreveram. Vai ter o nosso aulão do batismo no dia 17/4. Eu quero você ter um conselho para os jovens da nossa geração que está chegando na igreja agora, né, que veio talvez de um mundo igual você veio, né, das drogas ou da prostituição, mas que encontrou na igreja um refúgio, encontrou a palavra, foi tocado pelo Espírito Santo, mas ainda não decidiu se batizar. Ainda está com dúvidas, ainda está com receio. Dá um conselho aí para essa pessoa que está nos assistindo, que ainda não tomou essa decisão. A palavra de Deus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eita. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho, mas ele é o único caminho. Então, se você que está com uma dúvida no seu coração, não deixe essa dúvida tirar aquilo que Deus tem de melhor para você. Porque uma decisão pode mudar tudo. Uma decisão pode mudar toda a sua vida, toda a sua geração. Se Deus está te chamando, não é você que... Não deixe a resistência, deixa dominar o seu coração, deixa o não de lado, deixa os conselhos, só vem para Jesus, porque Ele é o caminho. Tudo que você sonha, tudo que você almeja, Deus já tem para você, mas através da sua decisão que as promessas dele vai se cumprir. Não adianta você ficar assim, amanhã eu vou, amanhã. O amanhã pode não chegar. Às vezes muitos de nós estão nos assistindo, que às vezes não era nem para estar nos assistindo, às vezes não era nem para estar aqui mais, e Deus restaurou, Deus cuidou, Deus deu livramentos, e você está aqui nessa manhã, e Jesus está dizendo para você, sim, vem, porque eu tenho uma nova história para você. Eu te chamei para fazer diferença aqui nessa terra. Eu te chamei para viver coisas novas, para viver coisa grande. Deixa tudo de lado, me escolha, porque antes mesmo de você me escolher, eu já havia te escolhido. Amém, glória a Deus. É isso, Rian. Rian, passando aqui para um outro tema, e a gente já vai caminhar aqui para o final da nossa conversa. Você atualmente está servindo aqui na igreja no teatro. Né? Nós tivemos o teatro de Páscoa e foi muito emocionante, né? A gente vê a interpretação, né, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus aqui no nosso palco. E você interpretou Pedro, né? E foi muito emocionante ver a sua atuação. Era evidente, assim, era muito claro que você se dedicou muito. Eu quero que você fale um pouquinho para nós desse testemunho, de como foi servir, atuar nesse teatro interpretando Pedro. Assim, é um desafio. Servir na casa de Deus é muito desafiador, porque eu vou falar para vocês, para muitos que já conhecem a igreja, para muitos que também não conhecem, muitas vezes a gente se sente indigno, porque aqui ninguém é melhor do que vocês que estão em casa. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mas nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É Ele que nos liberta, é Ele que nos transforma, é Ele que derrama todos os dias sobre nossa vida a misericórdia, o perdão, a graça. Então, quando eu me propus mais uma vez, pela segunda vez, a fazer este papel, eu pedi muito perdão a Deus pelas minhas falhas, pelos meus erros, e que eu não estaria fazendo para o homem, mas que eu estaria fazendo para Ele, que é para Deus, e que através do nosso testemunho, do nosso teatro, um testemunho que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele não está pregado em uma cruz,
Isso é muito importante. Então, para mim, foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo é muito legal. Os ensaios, a dedicação de cada um, porque é um conjunto, não foi só o Rian, não foi só o Pedro, cada um foi muito fundamental. Eu creio que foi uma bênção. Para mim, na hora da apresentação, eu senti a presença muito forte do Espírito Santo, porque Pedro foi um discípulo muito explosivo. Ele foi um discípulo que ele era pescador e Jesus chamou ele para ser pescador de almas. Jesus mandou ele lançar as redes em algo improvável e para Deus, tudo aquilo que é improvável, Deus se torna provável. E quando eu vi que eu tinha negado Jesus e Jesus tinha sido pregado na cruz, e quando eu vi que ele ressuscitou, eu me derramei em prantos realmente no teatro, porque foi muito marcante. E eu creio que era a presença de Deus mesmo sobre a nossa vida. É que Deus falou com várias pessoas através daquele alto de Páscoa. Foi uma benção. Amém. Glória a Deus. Rian, para quem não sabe, eu conheci o Rian no nosso GR, né? Se você não faz parte de algum GR aqui na igreja, ele acontece todas as quintas-feiras, né? Em casas, né? Dos membros da nossa igreja. E é muito importante esse momento, né? De oração, de confraternização. Porque é lá que a gente conhece as pessoas, a gente conhece novos amigos, faz amizades e acaba se tornando uma família mesmo. E nesse momento eu quero pedir vocês, quem ainda não faz parte de um GR, entre lá no nosso aplicativo da igreja, você vai encontrar os endereços, os GRs, você vai poder fazer contato com os líderes de cada GR, faça uma visita, conheça. E Rian, nesse último GR, nosso GR Entre Amigos, né? Já gostaria de mandar um abraço para os nossos líderes, o Oswald e a Suelen, que nos recebem, assim, todas as quintas-feiras, na sua residência. E, assim, tá ficando cada vez menor, né? O nosso espaço, graças a Deus. Tá vindo pessoas, tá vindo convidados. Cada quinta-feira cresce mais. E, assim, é muita coisa que Deus nos entrega todas as quintas-feiras. E nesse último GR, Ian, é uma palavra que você liberou lá, foi muito forte. Eu gostaria que você reproduzisse aqui para nós, para a gente encerrar essa conversa aqui, assim, no mais alto nível, né? Porque a sua história é muito... É uma história de muitos desafios, né? Você saiu do mundo das drogas, você saiu de tudo que há de ruim, né, nesse mundo, foi tocado pelo Espírito Santo e hoje é um testemunho vivo e ambulante também, né? Porque o Rian é famoso aqui entre os amigos que ele, assim, ele não perde a oportunidade de falar de Jesus. Né? Você acha que o jeitão dele é só aqui, porque a gente tá no podcast? Não. Você pode encontrar com ele na rua, você pode encontrar com ele em qualquer lugar, trabalhando, e ele vai encontrar uma oportunidade de falar de Jesus para você. E nós todos deveríamos ser assim, né? A gente falar do nosso principal criador, do nosso principal objetivo, né? É o nosso chão, né? E o Rian faz isso muito bem. Rian, lá no GR, você falou sobre o não de Deus, né? Sobre o poder do não. Se você conseguir reproduzir aquela reflexão que você fez, eu acho assim, foi muito inspirador naquele momento e é uma palavra que a gente pode deixar aqui para a gente encerrar o nosso podcast com chave de ouro. Amém. Glória a Deus. É uma frase muito conhecida que muitos já ouviram, que o não de Deus também é resposta. O não de Deus, muitas vezes, nos fizeram permanecer e nos trouxeram aqui hoje, nessa manhã. Se talvez não fosse os nãos, muitos de nós não estaríamos aqui. Algumas coisas tiveram que dar errado por um tempo, para outras melhores e maiores chegarem até nós. O não é desafiador. O não, muitas vezes, nós não estamos preparados para viver o não. Mas é o não que nos transforma, é o não que nos liberta. Desconfie de pessoas que só falam sim para você. Desconfie de pessoas que não te confrontam, que sempre não falam, não, é isso mesmo, faz assim mesmo. O tempo está passando, você não está aproveitando a vida. Não, mas é isso, larga de ser boba, larga de ser bobo. Não, vamos buscar realmente aquilo que Deus tem para nós.
vamos buscar conselhos de pessoas melhores que nós, ou buscar realmente em primeiro lugar a presença de Deus. Mateus 6,33, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, às vezes, no nosso dia a dia, muitas coisas acontecem, muitas perdas, muitas frustrações, e nós não entendemos aquela hora. Para nós é um não, para nós é o fim. Nós ficamos muito presos a pessoas, a coisas, a lugares, mas esquecemos que o nosso Deus é dono de tudo, e basta uma palavra do céu para que tudo aconteça. Basta uma palavra do céu para que coisas novas, maiores e melhores cheguem até nós. O último testemunho que eu tenho para contar, recentemente, em janeiro de 2022, eu tive a minha moto furtada na porta da minha residência. E assim, quando vira o ano, da 00:01, a gente fala, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou conquistar coisas novas, a gente tem novos projetos. E eu falei, Deus, mas eu falei que no começo do ano ia ser coisas novas, o meu propósito já era comprar um carro. E no primeiro mês do ano, eu já tive a minha moto furtada. E diante de uma perda, eu procurei ajuda, não do primeiro lugar que tinha que ser, que era Jesus. Eu criei muita expectativa no homem, e o homem sempre vai te frustrar, o homem sempre vai te decepcionar, mas Deus jamais vai te desamparar e te decepcionar. Eu comecei a procurar ajuda com pessoas de facções, do crime. Procurei criar muita expectativa em policiais. Ah, vamos ali que fulano conhece não sei quem, que acha essa moto, tal. Resumindo, não encontrei. Passado-se um mês certinho, 2h da tarde, numa segunda-feira, eu peguei, fui até o meu quarto falar com o cara certo, que é Jesus. Dobrei o meu joelho diante do Pai e falei, Deus, se for para me continuar pegando carona, eu vou continuar pegando. Se for para mim continuar pegando Uber, ônibus, eu vou continuar. Mas Deus, prepara o melhor, porque o Senhor conhece o meu coração. E eu sempre, abençoei as pessoas com a minha moto, enfim. E naquele momento Deus falou assim, ó, na hora certa, eu vou te abençoar. Beleza, saí da minha sala, do meu quarto e fui para a sala e liguei um louvor. Na hora que eu liguei o louvor, abriu o LX. Naquele momento que eu abri o LX, tinha 10 minutos que uma mulher tinha postado uma moto num valor bem abaixo do que eu estava procurando em Uberaba, na cor que eu queria, do jeito que eu queria, com 7.600 quilômetros rodados em Uberlândia. E eu não tinha o valor total da moto. Mas a nossa fé não pode estar limitada naquilo que está na nossa mão. A nossa fé tem que estar limitada naquilo que Deus pode fazer. Porque basta uma palavra do céu para que tudo aconteça. Ele é dono de tudo, Ele está no controle de tudo. Então eu peguei, abri aqui o LX, conversei com a moça, com o rapaz que era um casal. Fui no outro dia buscar a moto. Deus preparou o valor no qual eu não tinha totalmente na minha mão. E eu estou com essa moto para a honra e glória do Senhor. Quero dizer, diante de uma perda, diante de uma dificuldade, diante daquilo que eu achei que era ruim, foi a oportunidade de eu viver coisas maiores e melhores. Eu saí de uma moto de 2018, fui para uma moto de 2023, de um valor muito mais alto, da cor que eu queria. Então você que está em casa, que tem um sonho, que tem um objetivo, que tem algo que você queira alcançar, dá nome no seu milagre, dá nome. Se seja uma casa, eu quero essa casa assim, eu quero esse carro assim, eu quero a restauração do meu casamento, eu quero a libertação do meu filho, da minha filha das drogas, eu quero ter a minha empresa, eu quero ter o meu próprio negócio. Deposite a sua fé no cara certo, que é Jesus. Dá um passo de fé nessa manhã, que Deus vai te honrar, assim como Ele fez na minha vida. Esse mesmo Deus está vivo e presente, e Ele também vai fazer na sua, em nome de Jesus. Você não ficou até aqui por acaso. Deus manda te dizer que através da sua fé, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém. Gente, foi muito especial o Rian aqui hoje, não foi? Fala pra nós. Comenta aí nos comentários. Não foi à toa, Rian, que você foi escolhido para estar aqui hoje, conversando com a gente. Antes de eu te escolher, Jesus já tinha te escolhido. Amém. Né? Tenho certeza que seu testemunho foi capaz de trazer uma palavra para uma pessoa que estava precisando. E a nossa programação não se encerra por aqui. Você vai poder acompanhar o culto logo após o encerramento do nosso IECast. Às 19 horas, nós temos a transmissão do culto também. E você vai acompanhar tudo por aqui no nosso canal do YouTube. Então, já aproveita, ativa o sininho,
compartilhe a nossa página com o seu amigo, com a sua família, ou venha para o templo, convide um amigo, venha para cá às 19 horas. Eu tenho certeza que tem uma palavra dos céus preparada para você. Rian, muito obrigado. Amém. E que seja o primeiro aí de muitos momentos aí que a gente possa conversar, tanto aqui no IECast, tanto fora. E a gente ainda vai fazer muitos projetos juntos aqui na igreja, se Deus quiser. Pessoal, fiquem com Deus, acompanhem agora a nossa transmissão e até o próximo domingo com o nosso IECast. Valeu, Janela. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre generosidade.